dia a todos. Feliz sábado, irmãos. Feliz sábado também a todos que estão em casa nos assistindo nessa manhã. O primeiro grande motivo que eu tenho de agradecer de estar aqui hoje é porque minha família toda está aqui hoje, né? A Anne está por aí, não sei onde, mas ela está por aí. Minha esposa maravilhosa está do meu lado, né? Então, hoje foi difícil a gente chegar aqui, sabia? Né? Então, foi o resultado de uma oração, o fato de eu, minha esposa, nossa filha, estarmos aqui hoje. Não vou prolongar nessa questão, mas Deus sabe, né, de tudo que tem acontecido em nossa casa, em nossa família, e o quão grato eu estou por estar aqui nessa manhã hoje. Irmãos, a Débora já adiantou para os irmãos, né, o tema da mensagem de hoje, que é herança. Irmãos, herança, de uma forma geral, ela pode ser conotada de duas formas, né? Ela pode ser uma bênção, mas eu já ouvi casos de herança ser um grande problema na vida das pessoas, né? Herança é aquilo que você ganha muitas vezes sem merecer, não é isso? Imagina lá um parente próximo veio a falecer e você teve posse naquilo que ele tinha. E às vezes você pode usar aquilo ali para grandes coisas, grandes feitos. Mas, infelizmente, nós já vimos em várias situações que a pessoa às vezes está ali no leito de morte ainda e a família está esperando ali que aquilo ali se resolva o mais rápido possível. Para quê? Para poder tomar posse, né, daquilo, de um dom, mas muitas vezes imerecido, né? E agora, qual é a herança que nós, como pais, como chefe de família, vamos deixar para os nossos filhos? As boas palavras, as boas atitudes, os bons exemplos. Mas hoje eu gostaria de falar para os irmãos, principalmente para os pais, né? Eu acho legal pra caramba quando eles me convidam, né? O irmão Wander me convidou dessa vez, para participar de um culto de família, né? É gostoso falar sobre esse assunto, né? E aí eu gostaria de chamar a atenção para os irmãos hoje em o que nós, como pais, podemos deixar como herança para os nossos filhos, de uma forma indireta, talvez, na questão financeira, né? O irmão mais cedo comentou ali, né, que durante um certo tempo, né, a vida financeira dele está instável, já teve melhor, hoje não está tão bem, e vai oscilando. E essa realidade não é só do irmão Jair, é Jair mesmo, né? Irmão Jair. Não é só do irmão Jair. Tenho certeza que se eu chegar para cada chefe de família aqui hoje e perguntar como é que está a sua vida financeira hoje, né? Talvez não vai falar comigo, não, hoje está de boa, está tranquilo, estou estável, com minhas contas todas em dias, tenho minha casa própria, meu carro próprio, tudo certinho. Mas vou chegar para outros da mesma idade, mais jovem ou mais velho, e vou perguntar a mesma pergunta e falar assim, hoje está complicado, o negócio está embolado para o meu lado. E outros podem falar assim, já passei por altos, já passei por baixos, e hoje nós estamos bem. Enfim, irmãos, todos nós já passamos por grandes dificuldades na vida, não só na questão financeira, mas de forma geral. E hoje temos aqui histórias para contar, né? Se eu chegar ali para o Messias, para o Wander, para o Joga, para os demais, eu tenho certeza que eu teria aqui longas histórias para poder ouvir sobre esse assunto. Mas eu gostaria de chamar a atenção sobre a nossa geração futura. O que nós podemos fazer, o que nós podemos deixar como exemplo para que os nossos filhos, os nossos netos no futuro, tenham, assim, uma certa estabilidade maior do que nós tivemos ou que os nossos pais tiveram, né? Gostaria de falar um pouquinho sobre educação financeira no lar e como falar isso, como instruir as nossas crianças a terem essa visão já desde pequeno. Irmãos, algumas pessoas levam mais tempo, outras pessoas levam menos tempo para entender isso. Eu conheço pessoas que têm quase 30 anos de idade e moram com os pais, não tem independência financeira e depende dos pais até hoje. É engraçado, né? Às vezes, perceber isso, mas a pessoa já trabalha, já tem já uma idade, uma bagagem já, e está ali ainda na barra da saia. Em compensação, conheço pessoas também que ainda menores de idade já saíram de casa, já começaram a trabalhar, já foram providenciar os seus meios, enfim. Então, irmãos, a maturidade, até mesmo financeira, ela é para uns e para outros, ela chega em tempos diferentes, né? Hoje em dia a gente olha para um adulto e fala assim, mas você é moleque até hoje. Mas é diferente. Existem situações que vai acontecer na vida de uma pessoa ou na vida de outra pessoa que vai causar esse amadurecimento ou mais cedo ou mais tarde. Agora,
Se nós, maduros, conhecedores desse assunto, tivemos a oportunidade de instruir as crianças desde pequeno como elas devem comportar com o dinheiro, que ele pode trazer maldição, mas que ele também é uma grande bênção na vida de todos, quando eles forem adultos, eles terão mais facilidade de lidar com essa situação. Eu tenho certeza que em várias situações da vida que os irmãos tiveram dificuldade para relacionar com alguma coisa, pode ser que lá na infância ficou em deficiência aquilo ali. Ah, meu pai nunca falou sobre isso comigo, ou minha mãe nunca falou sobre isso comigo, eu tive que aprender isso com meus próprios erros. E isso é um pouco mais difícil. Então, se nós pudermos instruir os menores como fazer, com certeza eles terão aí mais facilidade. Irmãos, a primeira dica, né, a primeira informação que nós devemos ter e que nossos filhos também devem saber é que nós sempre devemos traçar metas que são alcançáveis. Sabe? É ter um pouco do pé no chão mesmo. Muitas das vezes a gente traça metas para nós mesmos que qualquer outra pessoa, né, um pouco mais entendido do assunto ou raciocinar sobre aquilo ali, vai parar e pensar assim, poxa vida, esse cara sonha muito alto. E às vezes a gente acaba se frustrando com isso, porque traçou uma meta inalcançável, uma meta muito longe da realidade, e que ali trouxe uma frustração tão grande que impede essa pessoa de traçar novas metas, né? Então, quando nós traçarmos uma meta, quer seja nos nossos negócios, na nossa família, na questão financeira que nós estamos comentando hoje, nós devemos traçar metas pequenas e metas a ser alcançáveis. Quando eu atingir aquele ponto, eu trace metas mais novas. Eu gostaria, irmãos, de pontuar com os irmãos aqui 3 pontos, 3 aspectos que vão fazer com que essas metas possam ser alcançáveis mesmo na vida dos pequenininhos. O primeiro é ter o seu pagamento. Gostou, Lucas? Ele ficou atento ali. Irmãos, se você quer educar o seu filho, né, você quer trazer uma boa educação financeira para o seu filho, ele tem que ter noção do que é receber algo e tem que ter noção do que é fazer algo para receber aquilo, né? Não sei qual é a realidade de todos, mas, por exemplo, se todas as vezes que seu filho te pedir algo, você der, sem aquela pequena ali, saber o trabalho que teve ou a dificuldade que houve para aquilo chegasse ali até ele nunca vai valorizar, né? Então, por exemplo, se você está em casa e precisa de uma grande ajuda, e aí seu filho vai lá todo de prontidão e te ajuda, e você agradece, às vezes dá ele uma moedinha, ele fica contente com aquilo ali. Poxa vida, papai me valorizou. Eu acho legal lá em casa quando a Anne vem fazer um desenho diferente, quando ela traz para mim, e eu falo que aquilo ficou fantástico, que ficou maravilhoso, ela fica toda cheia de vida. Quando você fala com ela que não está tão legal, ela fica assim mais tristezinha, ela tem 4 aninhos. Mas eu acho interessante nela que da próxima vez ela procura melhorar. Então, irmãos, cada pessoa, cada trabalho é digno do seu pagamento. Então, se a criança está ali totalmente disponível para te ajudar, e ela também está fazendo parte da obrigação dela, né, como componente daquele lar ali, valorize o trabalho dela. Quando chegar na adolescência, quando ela estiver na fase adulta, ela lembrará dessas pequenas coisas. Olha só, desde pequenininho, meu papai me valorizou, minha mamãe me valorizou. Então, a criança, ela vai desenvolvendo com uma autoestima muito interessante. Então, nas pequenas atitudes, nos pequenos pagamentozinhos, numa moedinha aqui e outra ali, naquilo que ela contribui ali para o lar, ela vai se sentir valorizada. Outra coisa muito interessante, irmãos, que eu pesquisei um pouco a respeito do assunto, é sobre isso aqui, olha. Isso aqui eu peguei só um pote lá em casa de vidro, só para simbolizar. Alguns irmãos aqui, adultos ou crianças ou jovens, têm cofrinho em casa? Tem? Mais alguém? Ótimo, muito bem. Como é que é o cofrinho de vocês? Alguém gostaria de comentar? Tiver algum microfone rolando por aí? O da Elisane é só de R$1. Já? Por dia, meta, né? Metas alcançáveis. Muito bem. Mas alguém gostaria de comentar como é o cofrinho? É de gesso, é de plástico, é de pedra? De que ele é feito? De madeira. Muito bacana.
Gente, uma sugestão que eu gostaria de dar para vocês, quando for instruir isso para os pequenos, tenham sempre cofrinhos ou potinhos para essas crianças que sejam transparentes. Não necessariamente de vidro, pode ser uma garrafa PET, né? Lá em casa a gente tinha o tomate, era um porquinho decorado numa garrafa PET. E aí, transparente. Sabe qual que é a ideia de um pote de vidro ou de um cofrinho transparente? Oi? Alguém comentou? É que à medida que a criança vai colocando dinheiro nele, ela vai tendo noção que aquela poupancinha que ela está fazendo está rendendo. Olha, hoje eu varri o quintal, sei lá, dei banho no cachorro, levei o cachorro para passear, ganhei uma moedinha. Ontem eu tinha uma, hoje eu tenho duas. Então ela vai visualizando aquilo que ela tem. É como nós de vez em quando, né? Chega em casa ansioso, será que fulano me pagou? Você abre o aplicativo, não, tá de boa, tá tranquilo, né? Então a criança ela deve visualizar aquilo que ela está tendo como receita. E agora, ela chega em casa e fala assim, papai, eu queria aquela bonequinha bonitinha que todo mundo tem, que fica dentro de uma bolinha. Gente, aquela bonequinha é cara demais. É um absurdo uma boneca daquela. Eu quero uma LOL daquela. Você fala, não, tudo bem, vamos lá no seu cofrinho, vamos na sua poupança e vamos ver se ela é o suficiente. E aí você tira aqui tanto de moeda, conta elas e fala assim, olha, para a gente adquirir aquilo que você quer, o seu cofrinho vai ficar agora, olha, sem moedinha nenhuma. Vamos lá comprar? Irmãos, é interessante a criança saber que quando ela ganha, ela tem uma condição melhor, maior, mas que quando ela quer alguma coisa, ela vai ter que gastar daquilo que ela poupou. Mais uma vez, voltando àquele ponto, se você deu aquilo de graça, deu aquilo para ela de mão beijada, vamos dizer assim, ela não teve noção do gasto. Mas aqui não, ela sabe que teve moedas que deu banho no cachorro, ela sabe que aqui teve moedas que foram dadas porque teve que varrer aquele quintal imenso cheio de folha. E agora, aquele bem que ela está querendo é proveniente de grande parte daquilo, do sacrifício que ela fez. Ela vai crescer valorizando, visualizando o trabalho que tiveram com ela, mas também valorizando o seu próprio trabalho. Irmãos, no livro Lar Adventista, na página 373 e 374, nosso irmão White diz o seguinte: nós devemos ter muito cuidado para que os nossos gastos não vá além das nossas receitas. Nós temos que conter os nossos desejos. Nós temos que conter os nossos desejos. Mas como é que eu vou conter o desejo de um adulto se desde criança foi sempre acostumado a ter tudo a todo tempo? Percebam que a educação financeira de uma criança, por exemplo, ela é peça fundamental também do seu desenvolvimento. Com certeza um adulto mais sensato, mais estável, de forma geral, a ter um controle maior sobre isso, é porque teve também lá no berço um pequeno ensinamento disso. Percebe que, muitas das vezes, são pequenos detalhes que nós acabamos deixando passar por alto, mas que são muito importantes para o desenvolvimento e crescimento de um ser humano, né? A responsabilidade de nós, como os pais, é muito grande trazer o bem-estar social da nossa família na nossa geração e também numa geração futura. Nós na família. Irmãos, voltando ao exemplo da bonequinha cara lá. Imagina lá então que juntou todas as moedas e ficou faltando um pouquinho. E aí? Será que essa criança, ela está, assim, merecendo que você, como pai, seja lá e dê um empréstimo para ela? Ou ajude ela a adquirir aquele bem? O irmão Jair comentou sobre isso mais cedo. Uma outra pessoa de fora viu assim, não, eu vou te ajudar, cara. O que você está precisando? Qual que é a forma melhor da gente resolver essa situação? É a mesma coisa dentro de casa. Então não custa nada também você, como pai, ajudar um pouco. A criança já entendeu o sacrifício daquilo. Você pode contribuir, sim, para que aquela criança adquira aquele tal bem que ela deseja ali. Ou também introduzir outras pequenas atividades em que ela possa, prestar algum serviço e ter um bem ali.
Irmãos, existe uma outra coisa que a nossa irmã White também fala, e uma palavra nova, eu conheci ela essa semana. Ela chama prodigalidade. Alguém já ouviu falar nessa palavra? Prodigalidade. Prodigalidade significa abundância, fartura desnecessária. Sabe aquilo que você tem 3, 4, 5 caixas de brinquedo, e toda vez que você sai com a criança tem que trazer um brinquedo novo? É um exemplo disso. A criança às vezes não sabe nem o que tem, mas só quer novo. É uma espécie de consumismo, prodigalidade. É ter abundância de coisas desnecessárias. Coisas que nem usam mais, ou que nem sabe que tem. Sabe o que é interessante? A criança está enjoada de brinquedo, quer brinquedo novo? Vamos fazer o seguinte, então. Vamos doar esses brinquedos velhos, tudo para quem precisa. Aí sim, você abre espaço para coisas novas, né? É interessante nós instituirmos nossas crianças essa ideia, que se ela está querendo algo novo, talvez está na hora de desapegar de coisas velhas que não se usam mais. E sabe o que é interessante? Quando eu era criança, eu não era muito de ganhar brinquedo. E os brinquedos que eu tinha, muitas vezes que a gente mesmo fazia, ou que a mãe dava para a gente, tudo mais, mas grande maioria das vezes eram doados de outras crianças. E a gente brincava feliz do mesmo jeito. Então, instituir na criança o valor do ato é muito melhor do que instituir na criança o valor agregado financeiramente naquele determinado objeto. Isso é algo muito interessante. Irmãos, se você quer que a criança tenha um bom desenvolvimento em poupar, seja o primeiro. Ou seja, vamos criar um cofrinho lá em casa. Então, o papai vai colocar um pouco aqui, vai te explicar a situação e a partir daqui isso é seu, é sua responsabilidade. Se você não for a pessoa que poupa, como você vai incentivar ou vai cobrar ou vai instruir alguém a ser assim? Outra coisa muito importante, as crianças não podem ter tudo de forma imediata. Eu quero isso e dá logo de imediato. Se você não me dá, eu vou chorar e vou fazer pirraça aqui? Então que faça. Mas as crianças não podem ter tudo de forma imediata, elas têm que saber o tempo necessário. Os irmãos lembram do texto que a irmã Débora leu no início? Lembram? Provérbios 21:5, ele comenta exatamente isso. Aquilo que é de forma apressada não é legal. Mas aquilo que é feito de forma calculada, programada, sim trará bons frutos. Irmãos, devemos incentivar as nossas crianças a ter economia. Sabe por quê? Elas devem também participar em planos maiores. Eu quero contar uma experiência aqui da Anne. Foi assim, ela estava num grupinho de amigos, tinha 3 coleguinhas junto com ela. E aí cada um foi montar um cofrinho. Foi de lá que nasceu o tomate. E aí foi o seguinte, perguntou para uma criança, o que você vai querer fazer com o dinheiro do seu cofrinho na hora que estiver bem cheio? Aí uma criança falou assim, eu quero comprar picolé, pirulito e quero dar para os meus amiguinhos. Bacana. Perguntou para a outra falou assim, eu quero comprar pastel. Beleza. Sabe o que foi interessante? Quando perguntou para a Anne falou assim, não, eu vou juntar esse dinheiro e quando ele estiver cheio, eu quero comprar uma passagem de avião para me viajar. Eu achei legal, sabe por quê? Porque eu e a Débora, por exemplo, a gente viajou muito, mas depois que entrou a pandemia, travou. E a Anne agora que está começando a entender isso. E sabe o que é mais interessante? Nós estamos programando uma viagem para daqui a um tempo. E a missão dela está sendo essa. Ela tem um cofrinho maior lá em casa assim, e ela tem juntado moedinhas lá, e segundo ela, vai pagar a passagem do avião com ela. Então, a criança entender que ela também está participando de algo maior para a família é legal. Porque ela não está contribuindo ali só para si mesma. Ela está participando ali de algo maior que vai contribuir para toda a família. Irmãos, a criança também deve entender que dentro de um lar, todos são responsáveis. Lá em casa, por exemplo, eu não posso chegar no final do mês e falar assim, olha, a culpa foi sua, Débora, porque a conta de energia veio cara. Ou a culpa foi minha porque a conta de água veio cara. Se todos os 3 participam, meu exemplo, né? Então devemos ter todos no nosso lar pensando o seguinte, todos nós contribuímos para aquilo ali. Se um time vence, todos os participantes daquela equipe trabalharam, empenharam para ver a história.
Mas também se o time vai mal, eu não posso jogar a culpa em um ou outro. Ali foi uma falha coletiva. Então todos do lar devem estar empenhados na mesma missão. Isso é interessante, porque quando a vitória chegar, né, ou o alcance daquela determinada situação ali, daquele bem, do que for, todos terão a mesma felicidade em compartilhar ela. Então isso deve estar imbuído nas crianças desde pequeno. E uma coisa muito importante, já estou chegando no meu finalmente, é o seguinte: nem sempre as crianças devem ter aquilo que elas acham que devem. Não que elas não mereçam, mas do mesmo jeito que Deus não atende às nossas orações em alguns casos específicos, porque Ele sabe que para nós o resultado daquela oração pode ser um problema, para a criança é a mesma coisa. Todos nós somos mais vividos, somos mais maduros, temos assim mais experiência de vida e devemos orientar as crianças e falar com elas o seguinte: não, isso agora não está no momento para você. Ou em momento algum isso aqui vai ser bom para você. E sempre conversar, orientar muito. Irmãos, eu acho interessante, de vez em quando eu fico vendo mensagens de pessoas que foram bem-sucedidas com a família. E na grande maioria das vezes, na grande maioria do tempo, tem bons exemplos, mas se você for pegar nas minúcias, nem sempre foram rosas, tiveram dificuldades ali, tiveram impasses, né? Agora você olha aí, por exemplo, o Messias para a Diane e para as duas meninas dele. Duas meninas grandes, já estão formadas, são mulheres. Oi? Muito bem. Mas aí, será que sempre foi rosas o Messias? Como é que é ter 3 mulheres em casa? Né? Se a gente for sentar, bater papo com o Messias, ele vai ter longas histórias. Altos e baixos. Mas o objetivo maior, qual que é o grande barato da questão? Poxa vida, hoje está a família toda ali sentada na igreja. Então, irmãos, independente se você teve que sorrir durante um bom tempo ou teve que chorar durante um outro tempo, ou se seu filho virou para você e falou assim: não, mas você é injusto comigo, que eu não mereço isso ou que eu mereço aquilo outro. Foram dicas, foram instruções que fizeram com que a família estivesse firme hoje, a família estivesse junta hoje, e esse é um dos propósitos de Deus. Então Deus ele tem propósito em cada âmbito da família, na questão relativa, a questão afetiva, a questão amorosa e tudo mais, na questão financeira também. Eu gostaria de fazer um fechamento com os irmãos aqui, e os irmãos pensem nesse texto que eu vou dizer para os irmãos agora. Seguinte, olha, não existe uma fórmula. Corações inteiramente ligados a Deus sabem como lidar com todos os deveres da vida. Então, para nós termos uma boa relação e termos uma boa ligação e saberem como lidar com os deveres da vida, devemos estar com o nosso coração ligados a Deus, aprendendo de Jesus, que é manso e humilde de coração. Amém? Irmãos, que Deus seja louvado, que nós possamos ter a paz dos céus nos nossos corações, mas que antes de tomar uma determinada atitude, principalmente porque você vai impactar uma pessoa em desenvolvimento, nós devemos buscar de Deus essa orientação para que nós possamos no futuro sermos lembrados como pessoas que realmente participaram, pessoas que realmente contribuíram e que essa geração futura tenha assim, entre aspas, né, no bom sentido da palavra, tenha orgulho de serem instruídas por servos e servas do Senhor. Amém?